Isabel Mega, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barrou o apoio à emenda da PEC 6x1. O apoio para que fosse uma transição de 10 anos. Seria uma transição eterna. A gente não sabe nem se daqui a 10 anos a gente vai estar vivo, se o país vai estar em pé. Imagina só, né, Uribe, Lari aqui na tela também. Boa tarde para Lari e Tainá. Você tá lá articulando por uma proposta, é quase que um relator informal que a gente tem na figura do presidente da Câmara, o Hugo Mota, e aí de repente todos aqueles seus líderes mais próximos vão lá e assinam uma sugestão de emenda que traz um verniz totalmente impopular contra aquilo que você está mais engajado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa sugestão de emenda e que teve que ter uma retratação dessas lideranças mais próximas de Hugo Mota. Primeiro, ele não foi consultado antes desses líderes e deputados endossarem essa sugestão de emenda do deputado Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul. Só que aí depois os parlamentares sentiram a pressão, porque isso começou a exceder as fronteiras da Câmara dos Deputados. A gente está vendo as pessoas muito engajadas com esse tema do fim da jornada 6x1, é um tema de forte apelo eleitoral. E aí os deputados sentiram a pressão, correram para Hugo Mota, levaram uma enquadrada e tiveram que soltar uma nota com um pedido de retirada desse requerimento sobre essa emenda específica. Era uma emenda que propunha essa espécie de transição para diminuir os efeitos também para o setor produtivo. Nada mais foi do que um exemplo de algo que a gente está vendo muito forte nos corredores da Câmara dos Deputados, que é a pressão que vem do setor produtivo para ter compensações, porque o setor produtivo alega que vai perder dinheiro, que os produtos vão encarecer caso o fim da jornada 6x1 e a adoção da jornada 5x2 seja adotado. Então foi uma espécie de gol contra dos próprios aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota, e depois eles tiveram que corrigir a rota em relação a essa proposta. Esse parecer da PEC, do fim da jornada 6x1, deveria ter sido apresentado já. Eles adiaram, estão tentando chegar a um ponto em que as divergências sejam as menores possíveis. A gente trouxe uma matéria aqui no início da semana apontando 3 divergências principais. O que os parlamentares apontam que a maior divergência é justamente sobre o tempo de transição. 10 anos é muito, todos concordam, quase todos, né, concordam com isso, ainda mais depois do que ficou de saldo a respeito dessa sugestão de emenda, mas o relator vinha ensaiando colocar 3 anos. O governo quer 2 anos, então esse é um dos pontos mais sensíveis em relação a isso, mas não é o único. Então, daqui para a semana que vem, é tentar aparar essas arestas todas para que eles possam ter um texto mais acordado possível para aprovar na comissão especial, no plenário e entregar para o Senado Federal. E enquanto isso, a gente vai vendo essas pressões que vão cercando os parlamentares por todos os cantos. Sabe que teve até parlamentar da esquerda que acabou endossando, meio sem querer, diz que não leu direito o teor da proposta, mas acabou endossando também essa proposta. A Larissa também traz para a gente informações de que o governo cedeu às pressões e já aceita negociar, Larissa, um período de transição para essa escala 6x1. O governo estava dizendo, olha, mas aquilo dali era muito jogo de cena, né? Vamos combinar. Gente, vamos combinar. Todo mundo sabia que ia ter que ter transição, né? Aí o Boulos, no papel dele, a quem cabe, fez todo esse discurso de que o Lula não ia aceitar a transição, mas sabia que ia ter que ter um período de transição. Todo mundo no governo sabia. A Larissa traz pra gente que agora a diferença é, eles já começam, Larissa, a admitir que vai ter transição, né? Isso me parece até um caminho positivo, Lari, porque a indicação é de que a proposta ela começa a ser azeitada para ser aprovada. Então, né, se o governo já começa a admitir a transição, ao que tudo indica, essa matéria está sendo viabilizada mesmo.
Exatamente. A gente sentiu uma mudança, né, de negociação, uma mudança de estrutura nos últimos dias, principalmente de terça-feira para cá. Lembrando que inicialmente a ideia é que na quarta-feira fosse apresentado o relatório, na terça a gente já sentiu ali conversando com os líderes que não ia dar para sair na quarta, e esse recado de que não ia sair na quarta bateu dos dois lados, obviamente. E bateu no Palácio do Planalto um recado de que estava aumentando a pressão dos setores dos empresários, né, digamos assim, do Brasil, de todos os setores da economia que contam com trabalhadores ativos hoje, e de que não dava mais para o governo seguir batendo o pé de que não haveria transição. Esse recado chegou ao Palácio do Planalto, não que antes não chegasse, mas com o adiamento desse relatório, mostrando que se o governo não sinalizasse que, enfim, ia ceder, não ia andar, o governo precisou se movimentar. Já chegou esse recado, então, ao presidente da Câmara, ao relator do texto, que o governo já entendeu, ok, estamos dando o nosso ok de que vai ter um período de transição. Mas o ok do governo vem mais ou menos no que a Bel trouxe para a gente. O período de 4 anos que inicialmente se previa é impossível. O relator, nesse momento, está nas mãos com um período de 2 a 3 anos, mas que o governo mandou avisar que 3 anos é um tempo muito grande. E hoje o que se está desenhando é um período de transição de 2 anos. É como se, com o adiamento da entrega desse relatório, tanto o empresariado entendeu que não vai conseguir 4 anos, quanto o Palácio do Planalto não entendeu que em 120 dias vai reduzir 4 horas da carga horária semanal do trabalhador. Então, eles estão caminhando para o conhecido meio termo, né? Hoje, o que está colocado na mesa é muito mais perto de uma transição de 2 anos com o aval do Palácio do Planalto, Tainá e Uribe.